Opa, jovem cancelado falando, e finalmente eu estou feliz. Por conta do Resident Evil, desses rumores que saíram, e por conta dessa minha mesa aqui. Porque é lógico que o título do vídeo faz referência à minha mesa que é de madeira. E ela estava meio mole, e agora que eu consertei ela está dura. Vocês são muito mente poluída, hein rapaziada? Pelo amor de Deus, é lógico que se tratava disso. Poxa, e eu realmente estou feliz. Essa é uma das raras vezes aqui no canal onde eu não tô aqui pra pisar em alguma obra do entretenimento moderno. Finalmente um assunto mais agradável do que rage, apesar de que rage é engraçado, né? Já que a maioria dos assuntos que eu trago aqui são aqueles que me deixam puto de raiva, com algumas exceções. Dessa vez é um vídeo bem mais otimista, o que é sempre bem-vindo. Passar raiva com vocês é bom, mas falar de coisa boa também é bom, não é verdade? É, rapaziada. Saiu algumas informações que podem ou não se concretizarem a respeito de Resident Evil 9, que só me empolgaram mais e mais, à medida que eu lia. E fazia tempo que eu não me empolgava com algum jogo, já que ultimamente a indústria de games está complicada em relação a novos lançamentos grandes. Minha história com Resident Evil já vem de muitos anos. Quando eu era menor, cheguei a jogar Resident Evil 1, foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, porém não me lembro de muitos detalhes. O 2 e o 3 eu não joguei na época, eu só joguei bem depois usando emulador no computador. Então eu fui direto para o 4, que se tornou o meu Resident Evil favorito. Inclusive eu elogiava demais os gráficos dele na época do PS2. Eu achava que um jogo não tinha como ficar mais realista, tá ligado? Aí depois de um tempo eu joguei o 5 e o 6 no PS3, gostei bastante, mas a essência do terror já tinha se perdido há bastante tempo, não é verdade? Vamos ser sinceros. Já não tinha mais a pegada dos 3 primeiros jogos. Mas mesmo assim eu gostava de jogar, principalmente o modo cooperativo local. Eu e meu irmão passávamos horas jogando. Tempo bom, né pessoal? O tempo passa muito rápido, cara. E é bom a gente valorizar o que a gente tem agora, nesse momento. Enfim, só uma mensagem aí. Porque Jovem Cancelado também é cultura, também é filosofia. Não é só raiva. Depois do 5 e 6 eu joguei o 7. Bem depois do lançamento, lá no PS4. E eu adorei o jogo. Fazia tempo que eu não gostava de um jogo tanto quanto eu gostei de Resident Evil 7. Eu acho que por eu não ter visto nenhuma gameplay prévia do jogo, acabou me surpreendendo até mais do que eu esperava. Inclusive eu até me arrependo de não ter platinado ele na época. Um dia eu platino. E chegamos no Resident Evil 8, que cara, gráficos excelentes, jogabilidade parecida com o 7, mas eu não consegui gostar tanto quanto eu gostei do 7. O que eu mais gostei no 8 foi o final do jogo. Eu achei o encerramento até de certo modo emocionante para o protagonista Ethan Winters. E gostei bastante de um dos bosses do jogo, que é um boss aquático. Mas de fato, dos últimos reis que lançaram, esse foi o que eu menos simpatizei. Só pra complementar, eu joguei ambos Revelations também, ambos são excelentes jogos, o 2 tem até cooperativo local, e eu adoro quando o jogo tem isso, que aí dá pra eu jogar com meu irmão ou com algum amigo, e poucos jogos têm isso hoje em dia. Já dos remakes, a maioria foi top. O 0 eu gostei, eu nunca tinha jogado e foi uma experiência interessante nos moldes, na pegada dos Resident Evil mais antigos. Eu gosto da Rebecca como protagonista, então eu adorei jogar com ela. O primeiro jogo eu também gostei demais e eu consegui ter uma experiência afetiva bem maior do que quando eu era criança, já que eu não lembrava de muitos detalhes. Alguns colocariam esses dois jogos como remasters de luxo, mas eu acho que se encaixa mais no termo remake, já que tiveram que praticamente refazer o jogo do zero por se tratarem de jogos bem antigos. O 2 Remake eu platinei, foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2019. Eu achei até que iria ganhar o GOT, mas se eu não me engano o Sekiro que ganhou, porque é difícil, né? Um remake ganhar GOT é muito complicado. E quase não tenho o que reclamar do jogo, trouxe de volta a essência antiga de terror e sobrevivência dos primeiros jogos da franquia, além dos gráficos serem excelentes, sem dúvidas é um jogão. O R3 Remake foi o mais fraco dos remakes sem dúvidas, cortaram muita coisa do jogo original e sinceramente eu não sei qual foi a estratégia exata da Capcom. De qualquer forma, eu platinei, foi uma platina bem tranquila inclusive, até pela duração curta que o jogo tem. É um jogo ok, mas como o Resident Evil e ainda mais um remake de Resident Evil 3 decepcionou demais realmente. Chegamos no Resident Evil 4 Remake, último jogo da franquia lançado até agora e o último remake lançado também. Eu gostei demais do jogo, melhorou muita coisa em relação ao original, mas eu tenho duas críticas a fazer pro jogo, na verdade são três. Eu anotei duas aqui porque eu sou idiota, mas são três. Que vocês podem concordar ou não. E lembrando que o Resident Evil 4 original é o meu jogo favorito da franquia, beleza? Então essas críticas aqui vêm de um fã, não de um hater aleatório de internet, pelo amor de Deus. A primeira crítica é em relação ao inimigo U3, um inimigo que eu gostava bastante no original e que foi cortado do remake. Talvez pela batalha não ser a das mais fluidas do game, mas eu sei lá, eles deviam modificá-la e trazer essa boss fight de volta. A segunda crítica é sobre a sala dos lasers. Cara, eu não gostei dessa mudança que fizeram, retiraram e colocaram na campanha da Ada. Eu não tiro nota do jogo por causa disso, óbvio, mas não foi algo que eu gostei.
E essa é a minha opinião. Eu adorava quando mais novo a sensação de passar dessa sala e sentar naquele trono. Me lembrava muito o final do God of War 1. Então eu realmente não gostei deles terem me tirado essa sensação. De sair de uma cena épica pra outra cena épica, que é a cena do trono. A terceira é sobre os inimigos no geral. Eu acredito que eles perderam a oportunidade de ouro de colocarem mais variações de inimigos. Além do que usam cabeça de animais, que foi um bom acréscimo. E mais boss fights também, por que não? Isso faria do R4 Remake realmente definitivo. Não tirando elementos e acrescentando outros, como o que foi feito. E sim somente acrescentando. Mas sem dúvidas é um grande jogo e R4 segue sendo o meu jogo favorito da franquia, beleza? Talvez devido à memória afetiva que eu tenho do game. Um jogo que eu não falei, mas que eu queria um remake, é o do Code Verônica. O Code Verônica. Gostei demais de jogar. Eu tinha jogado na época do PS2, mas eu não zerei. Eu só fui zerar anos mais tarde no PS4. Enfim, chegamos no Resident Evil 9. Eu vou dizer o que eu espero e dos rumores recentes de que aparentemente teremos Jill Valentine e Leon protagonistas. Galera, isso era algo que eu queria ver já há muito tempo. Lembrando que são só rumores, ok? Mas eu confio que vai dar bom. Leon é meu protagonista favorito e Jill Valentine está em segundo lugar. Então ter os dois juntos daria uma sensação, cara, indescritível. Eu acredito que o hype será astronômico. E a Capcom a gente sabe que pode muito bem acertar em cheio. É uma das poucas produtoras que, apesar de algumas falhas, ou melhor, pequenos erros que eu apontei, ainda dá pra confiar na Capcom. O que eu espero, galera, é simplesmente uma história ok, ou boa. Não precisa de algo extremamente complexo, pelo menos não pra mim. Só de ver esses dois juntos já vai ser bem bacana, caso sejam eles mesmos os protagonistas. E quem sabe alguma interação divertida entre os dois, com aquelas clássicas piadas fora de tom que o Leon costuma mandar de repente. Além dessa interação entre os dois e uma história pelo menos ok, eu também gostaria de ver mais uma evolução em relação aos gráficos que já são excelentes. A gente viu o quanto o R4 Remake é bonito e a tendência é só melhorar nesse Resident Evil novo. Também espero que seja câmera em terceira pessoa de novo, acho que já deu de primeira pessoa, 7 e 8 já foi suficiente na minha visão para a primeira pessoa. Lembrando que eu adoro Resident Evil 7, mas eu acho que já deu, né? Vamos de terceira pessoa de volta. E também tem muitos rumores a respeito de ser mundo aberto. Sinceramente eu prefiro que não seja, já que seria bem difícil passar o clima de survival horror, um clima mais tenso de suspense em ambientes abertos. Eu não digo que é impossível, mas será mais complicado. Esse clima mais carregado de alguns ambientes fechados vai ser mais complicado de trazer para o mundo aberto. Talvez se fosse semi-mundo aberto, como um God of War, por exemplo, que não é 100% linear. Em resumo, eu amo Resident Evil, uma franquia que está presente na minha vida desde quando eu era criança, e eu tenho um enorme apreço. Eu comprei todos os games praticamente, eu só não platinei todos por falta de tempo, e seria sensacional ver a Jill Valentine e Leon lado a lado. Seria um dos jogos que eu mais iria hypar na vida. Porque atualmente eu não tô hypando praticamente nada, e o pessoal do canal sabe muito bem o motivo. São muitas empresas de games, séries, animações e etc. que adotaram modificações de obras consolidadas, trazendo visão política que ninguém queria que tivesse lá. Mas com a Capcom podemos ter um pouco mais de esperança em relação a isso. Por isso, se esses rumores serem confirmados, eu vou hypar demais. Uma das poucas vezes aqui no canal que vocês me verão hypando algo. Isso é extremamente raro. Pra você ver que o Jovem Cancelado não é só fúria, briga e deboche, mas é a alegria também, poxa, vamos lá. Aqui também pode ser family friend, agradável para todos os públicos. Tirando o título desse vídeo, que com certeza vai estar bem estranho, Resident Evil 9 tem grande potencial, e tomara que a Capcom consiga mostrar para a indústria que agradar os fãs é sempre o melhor caminho. Ah, já ia me esquecendo. Se cuidem, Cris, ou o loirinho vai acabar roubando sua mulher. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, vai me ajudar demais, mano. Vai querer mesmo perder as próximas brigas que eu arrumar? Não, não é possível. Melhor não, né? Tamo junto e foi.